noite, estamos aqui, para nós é uma honra, já fazia algum tempo que queríamos agendar e hoje conseguimos uma agenda com o amado pastor Itamar Militão, que eu digo assim que, né, foi um dos pioneiros, né, podemos dizer assim, na obra, né? 46 anos atrás. 46 anos. É bastante tempo. Então ele tem muitas experiências para contar. E nós vamos escutar aqui que o servo do Senhor tem para nos dizer, né? Amém. Nessa noite. Muito bem, eu quero, na verdade, cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que esta conversa, essa entrevista, essa fala não vai ficar por aqui, vai ser divulgado, vai passar por muitas pessoas e muitas pessoas com certeza serão abençoadas através deste vídeo, porque o que vamos falar é relacionado à obra de Deus, à palavra de Deus. E a palavra não volta vazias. Aliás, tem duas coisas que não voltam vazias: a palavra de Deus e a oração. Elas não voltam vazias. No tempo certo, Deus responde. E a palavra é apta para instruir, para educar, para dar sabedoria. A palavra tem todas os possíveis meios para abençoar os ouvintes. Há um versículo bíblico que diz: ouvi e a vossa alma viverá. Amém. Por bondade, pode perguntar. Pastor, conte-nos um pouco sobre onde o senhor nasceu, como foi a sua infância, conforme o senhor desejar nos responder, né? Então, eu nasci no dia 3 de agosto de 1951, num vilarejo chamado São Tomás, município de Imaruí. É uma pequena cidade a 110 quilômetros de Florianópolis, fica entre Laguna e Tubarão. E me criei ali até os 11 anos de idade. Depois chegou um cidadão, amigo do meu pai, e o meu pai fez umas perguntas lá para mim a respeito de matemática. E aí, naquele tempo, usava-se muito o termo fazer conta de cabeça, né? Meu pai era um pequeno açougueiro e ele usava muito esse método. E aí ele disse para esse homem que tinha um comércio na cidade de Laguna, eram compadres, e ele disse: compadre, esse menino aqui, eu vou fazer um teste com ele, olha aí. E começou 50, menos, mais, e multiplicar e coisa e tal. Eu fui respondendo. E o homem disse, olhou para o meu pai e disse: esse menino me serve. Eu tenho um comércio na cidade de Laguna e esse menino me serve. E eu tinha 11 anos de idade e ele me levou para trabalhar com ele. Levou para trabalhar com ele e depois fui para um outro comércio. Aí com os 20 anos de idade eu vim para a cidade de Joinville. Vim para a cidade de Joinville, trabalhando nas empresas. Deus foi me posicionando já com cargo de liderança. E aí aos 27 para os 28 anos de idade, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. E debaixo da misericórdia, estou aqui até hoje. Que bênção, pastor. Quando o pastor sentiu o chamado de Deus para o ministério pastoral? Eu tinha 2 anos e 4 meses de fé. Eu tinha um emprego de 10 salários mínimos. Eu trabalhava na liderança de uma empresa. E com 2 anos e 4 meses de fé, Deus me mostrou
que eu estava saindo da empresa e iria dirigir uma pequena congregação lá no meu lugarejo onde nasci. Ali começou, na verdade, o meu chamado para a obra de Deus. E daquele tempo em diante, então as coisas foram acontecendo. Eu fui dirigindo congregações, fiquei 5 anos no campo missionário. Aí Deus me deu a oportunidade de retornar para Joinville. Eu particularmente não queria, porque achei que aqui tinha muita gente, muitos obreiros, então eles não precisam de mim, eu pensava, né? E eu estava lá no interior da região de Maruí, Laguna, Tubarão, cooperando, dirigindo congregação, mas de repente deu certo que eu vim para cá. Eu pensava em ir para frente, mas existe um irmão chamado Laurino, que hoje ele ainda vive e está morando aqui no bairro Nova Brasília. Ele disse: irmão, Itamar está querendo ir mais para o sul do estado, mas ele não está na direção não, porque eu estava orando e Deus me mostrou que ele estava voltando para Joinville. E aí aconteceu que eu vim mesmo, as coisas contribuíram, e quando cheguei aqui pensei, não vou dirigir igreja, não quero mais dirigir igreja, vou ficar só na itinerância. Mas não deu muito tempo. O pastor Satiro Loureiro, que certamente vocês conheceram, mandou lá em casa. Nessas alturas eu já estava com a serralheria montada, fabricando cabides, expositores de roupa. Eu queria ter a minha vida particular para poder me sustentar, para entrar na obra, para continuar pregando a palavra. E aí, Deus, naquela manhã, eu fui atender o pastor que foi mandado lá em casa, o pastor Alessio Marques, e eu fui, inclusive, atender ele lá no carro, com 2 feixes de cabides na mão que eu fabricava. Ele olhou para mim e disse: Itamar, pastor Satiro Loureiro me mandou aqui para tu dirigir uma congregação. Eu me lembro que eu estava assim de frente para ele, eu dei uma meia volta e enquanto eu fiz isso aqui, o Espírito Santo leu para mim, eu ouvi, isso é experiência minha, não posso provar para ninguém, mas a experiência está dentro de mim. O Espírito Santo leu 9:10 de Eclesiastes. Tudo que te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vai, não tem obra alguma. E quando eu estou de frente, de novo, para o pastor Alessio, eu disse: eu aceito a proposta. Que bênção. É assim que acontece, né? Na vida do escolhido de Deus. Quando Deus escolhe, vai sempre direcionando todas as coisas. Sim, senhor. Como foi a reação da família diante desse chamado pastoral? Olha, os meus filhos eram pequenos, né? E aceitaram normalmente, né? Quem ficou assim meio preocupado foram os meus irmãos, né? Os meus familiares ficaram meio preocupados. Mas primeiro quando eu me converti, né? Bem, mas você vai deixar a nossa igreja? Eu disse para cada um deles: eu estou sendo chamado para o Evangelho. Aí, de repente, estou conversando com a minha irmã, que hoje é uma missionária. Ela tem 77 anos, mas ainda está lá no sul do estado como uma missionária, evangelizando, orando, expulsando demônio. Está lá lidando direto com a obra de Deus. E quando eu comecei a conversar com ela e com a outra minha irmã, essa missionária, que hoje é missionária, ela olhou para mim e disse: oi, Itamar, tu fala muito bem, eu acho que tu vai ser pastor. Essa foi a reação da minha família. Que bênção. Vamos ver qual é a outra
ministério e campo missionário. Como foi o início do seu ministério aqui no Brasil, né? Sim. Então, com 2 anos e 4 meses de fé, eu já disse que eu fui chamado para a obra missionária. Eu, particularmente, não entendia bem o que era chamada, mas eu sei que foi um sentimento e Deus aplanou tudo. E os primeiros 5 anos foi um trabalho voluntário, exclusivamente voluntário. 5 anos eu atendendo congregações, eu atendi congregação a 70 quilômetros da minha casa, a 50 quilômetros da minha casa, e nesses 5 anos eu não ganhei 1 litro de gasolina. Naquele tempo se usava o carro a gás, né, que a gente instalava, o bujão de gás, mas em 5 anos eu não ganhei 1 bujão de gás e nem 1 litro de gasolina. Mas a obra foi feita porque Deus tinha me chamado. Passei por situações difíceis, mas nessa situação difícil eu vi milagres. Vi milagres acontecendo. Que bênção de Deus, realmente. O amor pela obra mesmo, né? O amor que o próprio Deus dá. O próprio Deus dá. Porque tudo vem dele. Que maravilha. Tudo vem dele. Tudo é uma doação. Tudo é uma doação da parte de Deus. O camarada pensa que tem isso, tem aquilo, tal. Não esqueça, não tem nada. Viemos a este mundo sem nada. E vamos voltar sem nada. Então, tudo é uma doação. Eu escrevi outro tempo no Facebook, que eu tenho uma página lá, e eu escrevi exatamente subordinado a esse tema, a mensagem. Tudo é uma doação. Tudo é uma doação. Aí, o que nós temos aqui, aí eu... desculpe, isso, dá um pouquinho de água aí. Desculpe, irmãos, mas e os irmãos que vão nos ouvir, mas tem gente que ele pensa que ele tem, ele pensa que ele é. Isso é meu, isso aqui é meu. Foi com muito sacrifício, isso aqui é meu. Meu nada. Você já viu quantas mansões estão no Brasil para ser vendidas? Mansões abandonadas? Realmente. Mansões abandonadas. O camarada tinha isso, tinha aquilo, mas daqui a pouco ele partiu e não levou nada. Até porque dizem, me repete seu nome, meu irmão. Pastor Aguinaldo. Pastor Aguinaldo. Até porque dizem que o ser humano precisa ter pelo menos 4 amigos. Porque no dia do seu sepultamento ele vai precisar, no mínimo, de 4 pessoas para carregar o caixão dele. Obrigado. Continue, irmão. A gente já observa mesmo que o pastor Itamar atendeu o nosso pedido, né, pastor Aguinaldo? Verdade. E veio aqui, né, na sala de entrevista, porque tem amor mesmo no coração, né? Amém. Provavelmente deixou, né, alguma agenda dele, algum fazer dele para nos atender. Nós estamos muito felizes dele estar aqui, nos atender com bastante carinho. E eu creio que vai ter outras oportunidades para estarmos juntos também, né? Amém. Já tem agenda para pregar, né? No setor 71. Convidei ele. Em nome de Jesus ele vai estar pregando ali. A igreja já está sentindo saudade da última vez que ele pregou ali. Amém. E em outros países, como surgiu a oportunidade do pastor ir ao campo, né? Em outros países? Sim, principalmente nos Estados Unidos, que na verdade, pastor Aguinaldo, eu fiquei 8 anos recebendo mensagens através de sonhos, de profecias. 8 anos, mas eu nunca queria ir para os Estados Unidos. Para mim não soava bem, dado ao fato que é um país que a igreja se abateu bastante do ano 1960 para cá. A igreja espiritualmente se abateu bastante lá, então eu não queria ir. Mas Deus vinha dizendo que eu ia, e no fim aconteceu.
fui para lá, fiquei primeiro 4 anos. Fomos, na verdade, com a ideia e com a incumbência aqui do Ministério Assembleia de Deus para abrir um trabalho para ir recebendo as pessoas que estavam indo daqui, porque muitos não sabiam onde iam ficar e qual igreja iriam congregar. E então, aí eu fui com essa função. E Deus foi bom, Deus foi misericordioso, e ficamos lá nesse trabalho 4 anos. Muitas pessoas foram recebidas aqui, porque acontece o seguinte: alguém fala, eu quero ir para os Estados Unidos. Bom, você pode ir, e é bênção de Deus, mas se prepare um pouquinho mais. Eu não tive tempo de me preparar. E aí você chega lá, o americano fala contigo, você não entende. Você fala com o americano, muito menos eles te entendem. Eu fiquei 3 anos numa escola, estudando de segunda a sexta-feira, escola americana, e em 3 anos tudo que eu consegui passar para a professora foi ensinar ela a dizer bom dia. Só isso. Quando eu chegava, bom dia, Itamar. Era tudo que ela... Porque eles não se interessam. Para eles, o americano são inteligentes, é um povo que tem muitos que servem a Deus, mas eles são eles e mais ninguém. Nosso idioma português para eles, mas olha, não estão nem aí. Não estão nem aí. O espanhol é a segunda língua deles e eles aprendem na escola, mas só aprendem, depois não esquecem porque eles continuam. Have a good night, good morning, bom dia, é a língua deles, né? Nós também somos mais ou menos assim, nós não estamos interessados em quase nenhum idioma, nós queremos falar nossa linguagem. E ainda tem mais uma coisa: cada estado tem a sua linguagem, tem o seu sotaque, e isso aí é coisa muito bonita. A gente vai aí nesses mercados agora, tem muita gente lá do Nordeste, nos caixas do mercado, a gente já percebe pelo sotaque, né? Eu sou boa tarde. Aí eu já pergunto, você é do Belém, do Pará, ou de outro? Ah, sou de lá, sempre da região. E isso é uma benção. Então, alguém precisa, para ir, se quiser ir, precisa... Hoje está muito fácil de estudar, né? Hoje você tem um estudo, você tem uma escola no seu celular. Então, praticar as pronúncias e assim por diante. Obrigado, amado. Verdade. Pastor Itamar, o senhor... poderia compartilhar algum testemunho impactante vivido no campo missionário? Tem algum que o senhor lembre desses anos lá atrás ainda? Tem. Nós presenciamos cura. Aí, mas nós tivemos milagres superiores. O meu lugarejo, chamado São Tomás, o povo era católico e católico. É tanto que a imagem padroeira lá é um santo chamado São Tomás. Então, povo que não conhecia o Evangelho. E a Assembleia de Deus entrou lá, e eu logo em seguida fui para lá também, comecei a dirigir a congregação. Então, o que é que eu vi lá? Foi salvação de almas. Irmão Aguinaldo, ou melhor, pastor Aguinaldo e irmão Arivaldo, o maior milagre ainda é salvação de alma. Já pensou uma pessoa sem conhecimento nenhum do Evangelho, de repente ele se encontra com um crente em Cristo Jesus, e o crente começa a pregar para ele, e ele se converte. Se converter é coisa muito difícil. A mesma coisa que você pegar um iraniano hoje, lá, o islamita, e dizer, você vai ser israelita. Não, eu não
quero saber de Jeová, o meu Deus é o Alá. É tanto que se você for pregar hoje a palavra de Deus no Iraque, e você falar em Isaac, não, os muçulmanos lá vão dizer, não foi Isaac que foi no sacrifício. Quem foi ao sacrifício foi o Ismael. Para eles, a crença deles é Ismael. E eles dizem assim, e nós somos filhos de Abraão. Então, você pegar uma pessoa que não conhece o Evangelho, e de repente o Evangelho entrar nessa pessoa, só através do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E isso a gente viu acontecer. Que bênção, salvação de almas. Exato, é o maior milagre. E o pastor vai, nós vamos entrevistando ele, vai falando, e Deus vai nos enchendo, do seu Espírito Santo, da experiência dele. Amém. E que bênção de Deus. Como foi ter, sua esposa ao seu lado durante todos esses anos de ministério, É Deus quem faz. É Deus quem faz. Porque eu me lembro quando alguém disse, eu não posso ir para a missão porque eu tenho 5 filhos. Eu ouvi aquilo ali e digo, opa, não, fechou. Mas eu tenho uma chamada. Não, para aí. Se Deus te dá chamada, Deus dá o suficiente para você desempenhar esse trabalho. É mesmo como alguém dizer, eu fui chamado para pregar o Evangelho, mas eu não tenho voz. Opa, para aí. Então não foi chamado para o Evangelho, para pregar o Evangelho. Porque se Deus chamou para pregar o Evangelho, Deus dá uma voz. Glória a Deus. E pastor Itamar, e os filhos, como eles lidaram com as constantes mudanças, desafios? Se criaram na igreja. Hoje, é claro, cada um tem a sua igreja e tal, alguns com costumes diferentes e coisa e tal, mas os meus filhos acreditam em Deus. E os meus netos acreditam em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pastor Itamar, por favor. Estou aqui nos bastidores. Tá aqui no reservado. Nos bastidores. Isso. Mas o pastor Lindolfo, ele chegou a estar na mesma igreja lá com o senhor, não? Chegamos, nós fomos juntos no mesmo avião. Aí eu fiquei numa cidade, ele foi para uma outra mais perto, e depois ele mudou para a região da Flórida, aí ficamos bastante distantes. Mas ele foi sim, ele foi. E está lá até hoje. Ele é uma benção ele. Gosto muito dele. Isso. Que conselho, pastor Itamar, dá para os pastores que estão começando o seu ministério? Essa pergunta é muito boa, Gostei muito dessa pergunta. Essa pergunta é boa, ela é perigosa para mim que vou falar, Porque eu posso ser mal compreendido. O meu conselho, a minha orientação, primeiro não saia da simplicidade que há em Cristo Jesus. Mas, pastor Itamar, nós estamos hoje vivendo o tempo da teologia. Teologia é importante. Eu não tenho um anelão aqui porque não quero usar. Mas eu fiz tudo o que podia fazer. Só que é o seguinte, teologia não dirige uma igreja. Se quer ser um pregador, um dirigente, um pastor, um orientador, a teologia é para nós conhecer a parte literária da Bíblia, é para conhecer os tempos, as estações e assim por diante. Mas o que nos dirige, em primeiro lugar, é a ação do Espírito Santo. Eu estava lendo esta tarde. Não sufoqueis o Espírito do Senhor. O
Obreiros que se confiam na literatura. Não, irmão, é que eu li o livro do fulano de tal e eu me impressionei. Olha, mas então vai conhecer bem o fulano de tal, porque na verdade o que você tem que ler em primeiro lugar é a palavra de Deus. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu queria aprender mais sobre o Espírito Santo. Eu já estava pregando sobre o Espírito Santo, o povo gostava, e eu descobri um livro de um americano, que por questão ética, não vou falar o nome aqui, mas o título era O Espírito Santo. Eu digo, bah, agora, como diz o gaúcho, bate, agora eu vou aprender sobre o Espírito Santo e vou pregar e o povo vai vibrar. Não, foi ao contrário. Na metade do livro, pastor Agnaldo e irmão Arivaldo, eu tive que parar de ler. Porque o cara era muito sábio. O cara foi, na verdade, um fenômeno na pregação, mas ele provou naquele livro que se eu falasse língua estranha perto dele, ele ia dizer que eu estava endemoniado, porque ele falou de um cidadão. De um cidadão que falou língua estranha. O rapaz estava com espírito mau. Espírito mau, falar língua estranha, ô moço, você que vai me ouvir isso aí, ó. Espírito mau, falar língua estranha? Não, não é verdade. Língua estranha é uma ação do Espírito. Os crentes da igreja, se os crentes da igreja primitiva estivessem hoje aqui, eles iriam dizer, nós aprendemos com o Espírito Santo a falar língua estranha. Glória a Deus. Me lembro quando o reverendo Antônio Gilberto, aquele sim, o homem conhecedor, um fenômeno, já partiu agora há pouco tempo, e ele numa escola, em duas escolas bíblicas que tivemos com ele, numa ele contou, pastor Aguinaldo, naquele tempo que tinha aqueles prédios do governo, e tinha um elevador e tinha um condutor do elevador, né? Tinha alguém que era colocado lá para abrir e fechar a porta. E aí tinha um irmão da igreja lá na cidade de Cordovil, no Rio de Janeiro, e ele conduzia, era o trabalho dele. E ele levava uns folhetinhos pequenininhos assim, e cada folhetinho que ele entregava para um usuário uma pessoa que estava usando o elevador, ele fazia uma oração bem baixinha. Bem baixinho. Jesus abençoa esse folheto, abençoa essa pessoa. E num dia, tinha uma única senhora no último andar, e ele pegou um folhetinho, fez uma oração bem baixinho e entregou para a mulher. Mas, quando ele fez uma oração bem baixinho, ele falou língua estranha, bem baixinho também. Aí a mulher olhou para ele e disse, peraí, tu fala hebraico? Ele disse, não senhora, eu sou um crioulinho aqui do Rio de Janeiro, não falo nada. Mas tu sabia que tu falou hebraico agora, colocando os verbos no seu devido lugar? Aí ele disse, não senhora, e o que é que eu falei? Ela disse, tu falou para mim assim, ó, esse Messias que esse negrinho está te falando, está te anunciando, é o Messias que tu precisa aceitar para entrar na vida eterna. E daí? Falar língua estranha atrapalha? Não, falar língua estranha edifica. Meu conselho para os novos, não entre nessa modernidade. Irmão, mas eu sou coach. Sabe o que quer dizer coach? Treinador. É um treinador de qualquer coisa, é um coach. Não, você tem que ser um filho de Deus, um servo de Deus, alguém temente a Deus, na unção do Espírito, e a igreja vai receber. E aí a pessoa não crente vai entender, porque foi a ação do Espírito que fez com que o povo, naquele dia do Pentecoste, se convertesse. Falei demais, né? Não, tá uma bênção. Provavelmente se algum jovem estiver assistindo, né,
quando a gente colocar, né, nas redes sociais, na rádio, que ainda está em andamento, né, ainda não, provavelmente eu acho assim que ouvir os mais velhos edifica muita gente, sabe? Essa experiência, os pastores mais velhos, isso edifica muita gente como um presente, né, pastor Aguinaldo? Verdade. Muito edificante. Nós estamos tendo uma mudança do pastor setorial lá, que é do setor do Camélia, né? E agora o pastor Wilson está saindo de lá. E eu fui na posse dele, lá na congregação do Paranaguabiri. Lá estava o pastor Sérgio, nosso presidente, deu a posse, tudo certinho, despedida do outro. E aí, eu terminou o culto, eu fui lá e disse, pastor Sérgio, por favor, manda lá pro Camélia um pastor que tenha paciência com os velhinhos. Aí ele me abraçou, aquele jeito dele, pode deixar, eu vou mandar uma joia para vocês lá. E eu disse na congregação, nós somos velhinhos, às vezes somos bem exigentes, mas nós somos crentes. Nós passamos pela prova de fogo. Aleluia! Glória a Deus. Nós passamos pela prova de fogo. E está na obra de Deus. Não ter o que comer, mas daqui a pouco a providência vir. A providência chegar. E a gente não pensava em parar. Pastor Aguinaldo, a gente não pensava em parar por causa disso. Sem salário, sem o apoio financeiro, mas a gente não pensava em parar. Porque o Espírito Santo nos impulsionava. Aliás, são 46 anos e eu nunca pensei em parar. Graças a Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta que não está no roteiro, né? Tem um amigo que já está com o Senhor também, Ismael Meyer. Aí ele tinha o pai dele, Albano Meyer. E segundo o que o Ismael falou para mim, teve uma ocasião que parece que eles queriam surrar o Albano Meyer, pai dele. Porque ele era crente, ele se converteu ao Senhor. Isso aqui no bairro Bemevaldo, aqui mesmo. Há muito tempo atrás. Sim. Eu devo dizer que eu não enfrentei situações assim. Eu não enfrentei. Mas amigos meus enfrentaram, o povo de Deus do passado enfrentou, e muitas casas de culto tiveram seus telhados quebrados, e assim por diante. Porque houve uma época que quem mandava no Brasil era a Igreja Católica. Mas mandava como? Mandava também politicamente. Aí chegava um pastor para abrir um trabalho e começava o trabalho, e claro, começava o trabalho, as pessoas vão começar a se converter, né? Aí o delegado ia lá porque o padre dizia para o delegado, vai lá e chama esse pastor e manda ele embora. Então, houve essa perseguição. Hoje a Igreja Católica não faz mais isso, ela é nossa amiga hoje. Muito bem, maravilhosa ouvir, né, a fala do pastor Itamar, aqui no sala de entrevista. Qual foi a maior luta ministerial que o senhor enfrentou? Se é que... né? Se é que existe. Existe, mas eu quero dizer que eu não enfrentei guerra ministerial. Porque eu aprendi desde o início. Eu trabalhei muito nas empresas. E desde menino trabalhando, com 11 anos de idade. Então eu aprendi que para o patrão tem alguma semelhança com o exército. Quem é que diz não no exército? A gente diz sim, senhor. Né? Sim, senhor. Então eu aprendi a dizer sim, senhor, para os meus líderes. Sim, senhor. É o meu pastor? É meu pastor.
Eu estou agora 1 ano e meio ali no Camélia com o pastor Wilson. O pastor Wilson trabalhou comigo quando era auxiliar, há 20 e poucos anos atrás. Trabalhamos 4 anos lá no setor, no distrito do Fátima. Mas agora eu estou ali com ele, claro que agora está se despedindo, mas eu fiquei 1 ano e meio ali. A minha palavra para o pastor Wilson é sim, senhor. Sim, senhor. Pastor Itamar, o senhor pode? Posso. Eu posso. Eu não digo não para o meu pastor, para a minha liderança. Eu vou dizer não porque eu estou na Bíblia, eu estou na palavra. Os vossos pastores, eles têm cuidado de vós. Tá? E além disso, é uma autoridade espiritual. A palavra dele é a palavra do líder da igreja. Para mim, é muito mais forte do que a palavra do governador. Muito mais forte do que a palavra do presidente. Então eu não tive esse problema. Não enfrentei. Eu aprendi a dizer sim, senhor. Glórias a Deus, pastor. E agora tem uma pergunta maravilhosa aqui também, né? Eu pensei que era pergunta difícil, porque o senhor já perguntou umas quantas coisas difíceis. Que diz aqui: e qual foi a maior vitória ou alegria no ministério, né, pastor Aguinaldo? Olha, eu diria, em primeiro lugar, uma alma indo ao altar, como nós chamamos, aceitar a Jesus. Grande vitória. Um camarada que a gente percebia, sabia que ele tinha uma vida depravada. E de repente, ele vai à igreja, lá ele é convencido pelo Espírito Santo, como eu fui convencido há 46 anos atrás, aqui no quilômetro 4, na Assembleia de Deus. Um domingo à noite, um amigo me levou, e eu ia dizendo comigo, pastor Aguinaldo, eu ia dizendo comigo. Primeira vez que eu falei sozinho na Bíblia, ou melhor, na vida, eu não quero ficar crente. Eu não quero ficar crente. Eu não quero ficar crente. Até na porta da igreja, eu dizia, eu não quero ficar crente. E começou o culto. E aí começaram os hinos. E aí os hinos foram abrindo o meu coração. Daqui a pouco, o pastor Valdomiro Silva pregou a palavra de Deus, subordinado ao tema: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele começou a pregar. E aí, de repente, quando ele começou a convidar, tinha um camarada meio cabeludo na minha frente, ele do lado assim, eu pensei, esse cara vai me atrapalhar. Eu peguei ele assim com a mão, dá licença, e fui lá para frente. Aí tem aquela cerquinha do púlpito chamado balaústre, né? Eu me segurei numa daquelas. Parece que se eu soltasse a mão dali, eu ia cair num abismo. E sair dali como que flutuando. Então, na verdade, isso é uma coisa muito linda. Graças a Deus. E a minha experiência com Deus começou ali. Que bênção de Deus. Né? Aí lá na empresa, os caras diziam... Tamar, permanecer na igreja dos crentes? Capaz. Cara envolvido com a gente aí. Eu era até um treinador de futebol. Aí de time da segunda divisão. Um cara envolvido conosco. Capaz que ele vai permanecer. Faz 46 anos. Ainda Glória a Deus. E a última vez que ele pregou ali na congregação ali, Cidade de Davi, quando ele terminou a pregação, a gente queria mais, porque ele não cansa a gente. Não cansa, é gostoso de ouvir ele, sabe, pastor Aguinaldo? Não sei se o senhor estava presente lá, estava também, não? Então é muito bom, pastor. O senhor é uma bênção de Deus. Amém. Nas nossas Amém. vidas, né? Eu aprendi, dentro disso aí, eu aprendi que, em primeiro lugar, o povo tem sede. O povo quer ouvir a palavra. E outra coisa, tem que usar uma linguagem simples. Você, moço, que vai me ouvir isso aí. Usar uma linguagem simples. Eu estudei, eu tenho um português razoável. Agora,
eu subindo ao púlpito, a minha linguagem é a linguagem da igreja, porque eu aprendi que nós fomos chamados para dar alimento para as ovelhas. E tem gente aí aprendendo a dar alimento para girafa. Na igreja não tem girafa, na igreja tem ovelhas. Glória a Deus, viu? O que a vida ministerial, pastor Itamar, ensinou ao Senhor sobre Deus? Acho que essa pergunta ele não tinha feito, né, pastor Aguinaldo? Dependência. 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 Dependendo de Deus. Eu pego o meu carrinho e entro no carro, a Beatriz está ali, ela testemunha. Primeira coisa, Jesus vai comigo. Jesus vai comigo. E às vezes eu vou dizendo pela rua afora, Jesus vai comigo. Dependência. Depender de Deus. Tá? Me lembro do pastor José Vieira, nosso pastor por 10 anos, durante toda a década de 90. Ele dizia, eu antes de sair de casa para fazer algumas coisas, eu oro. Porque se eu não orar, eu posso ir lá naquele campo, lá resolver um problema, enquanto que eu tinha que começar por aqui. E aí Deus vai me dirigindo. Então, dependência de Deus. Aliás, se os nossos governantes fossem dependentes de Deus, não teríamos tantos erros no governo. Sem falar em questão partidária, eu não entro nesse assunto. Verdade. Você que está que vai nos assistir, nunca desista dos seus sonhos, projetos, porque eu acompanhava o pastor Itamar Militão nas redes sociais. Então ali ele coloca as mensagens dele ali. Eu acompanhava, compartilhava. E hoje estou aqui diante dele, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. E não desisti. Estávamos agendados para uma entrevista, né, anterior a essa, mas o servo do Senhor não pôde, né, devido à sua garganta. Ele pregou no sábado e domingo, ele me falou, mas hoje está aqui para a honra e glória do nome do Senhor, né, e nós não desistimos, né, pastor Aguinaldo? Então a gente não deve desistir, né, porque é difícil, né, alguém nos atender assim, né, um pastor como o senhor, o pastor Itamar Militão, mas tem algo que é diferente dentro do Senhor. E essa palavra que tem dentro do Senhor, que vem de Deus, como mesmo o Senhor disse que tudo vem dele, eu acredito mesmo e tenho fé, tem amor. Se não tivesse amor, o Senhor nem tinha pego seu carro O apóstolo Paulo diz para os cristãos da igreja de Coríntios, não se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Evangelho não é discurso polido. Evangelho é simplicidade. Evangelho é simplicidade. Aí lá quando começou a igreja primitiva, aqueles homens simples, pastor Aguinaldo, o único estudado ali, que era da Galileia, era o Judas. Os outros eram todos pescadores. Ele era da Judéia, na verdade, o Judas, e os outros todos da Galileia, pescadores, homens simples, homens comuns, mas de repente, lá em Jerusalém, eles dando discursos e tal, e o povo afluindo, aí foram se informar, primeira palavra, diz que eles andaram com Jesus. Porque eles perguntaram, mas de onde é que vem sabedoria? Esses homens não estudaram letras. Não estudaram letras. Aí alguém disse, eles andaram com Jesus. A palavra era simples, mas era uma palavra que convencia na unção do Espírito Santo. Continue, meu amado. Eu sou grato, né? Eu e o pastor Aguinaldo somos gratos pela vida do pastor, que ele nos atendeu, veio aqui.
E ele tem muito amor, né, em seu coração. A gente já, olhando para ele, a gente já vê que Deus deu esse ministério para ele ser um pastor, porque Deus já sabia lá na frente, né, desde quando ele era jovem, que ele tinha muito amor pelas almas, pelas pessoas, e esse amor que ele tem segue com ele até hoje. Agora, depois que ele se aposentou, né, vamos dizer assim, né, se jubilou, né, e ainda segue o amor. Então, a gente vai deixar para o pastor, né, dizer suas palavras finais, e ele também vai falar alguma coisa ali para o grupo Panorama Bíblico, né? Que essa sala aqui está dentro do grupo Panorama Bíblico, que tem pastores, tem auxiliares, tem presbíteros de perto, aqui de Joinville, mas também tem do Mato Grosso, tem do Acre, do Pará, né, pastor Ignaldo? Então isso vai longe. E eles estão esperando. Macapá, não sei se o pastor conhece, tem muitos obreiros de Macapá que estão no grupo Panorama Bíblico. Bem longe. Olha, é longe. Então, amados, na verdade, eu é que agradeço, né? Agradeço a oportunidade de estar com os amados e de poder falar para esse grupo Panorama Bíblico. Panorama Bíblico. Olha, na verdade, o tema é isso mesmo, é muito bom. Graças a Deus por estar com esses amados que vão ouvir alguma coisa, claro, com certeza vai ser edificante, vai ajudar. E a minha colocação final é esta: vamos caminhar juntos. Como eu já disse, a palavra de Paulo, na simplicidade que há em Cristo Jesus. A ovelha precisa de água fresca e pastos verdes. É o Salmo 23 quem diz: água fresca e pastos verdes. E aí, se tiver a água fresca e pasto verde, é porque tem um pastor. É porque tem um pastor. Onde tem um pastor de verdade, tem esses dois alimentos: água fresca e pastos verdes. E aí a igreja não morre. A igreja não morre. Já teve alguém, eu escrevi 7 livros, por bondade de Deus, escrevi 7 livros. E num deles, que eu tenho, que é pregações, como pregar sem enfadar o povo. Eu conto aquela história de que alguém disse assim, eu não vou mais permitir que crente nenhum vá na outra igreja. Aí a esposa do pastor disse: meu marido, não faça isso. Se tu não quer que o povo vá para outra igreja, então dê água fresca e pasto verde para eles, e tu sempre vai ter eles aqui contigo. Obrigado, amados. O pastor vai fazer uma oração para nós encerrarmos, né? E estamos agradecidos a Deus, ao pastor Aguinaldo também, né? Que está aqui nos bastidores, e ao pastor Itamar. Oremos. Pai Santo e Eterno, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de falar. Por essa oportunidade de dizer que Tu és bom e que a Tua misericórdia dura de geração em geração e que elas se renovam a cada manhã e que a Tua misericórdia são a causa de não sermos consumidos. Obrigado por ter esta oportunidade. Em Teu nome, Jesus, nós Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Até o próximo sala de entrevista do grupo Panorama Bíblico. Panorama Bíblico. Amém.